com aquilo que a gente vai falar aqui. Quando a gente pensa em Purim, a gente fala, está escrito na Kabbalah, o Zohar menciona sobre que Yom Kippurim, o Yom Kippur é Kepurim, é como se fosse o Purim. O Purim, ele na verdade, ele é, de certa forma, mais elevado que o Yom Kippur. O que quer dizer isso? Que aquilo que a gente alcança, aquilo que a gente consegue trazer de brachot, né, de energia boa, positiva, tanto para a gente como para o mundo todo, em Purim, ele é tão grande, se não maior, até do que Yom Kippur. Só para a gente ilustrar isso, duas histórias curtas. Teve famoso que em 1953, no meio do Fabrengen de Purim, do Rebbe, o Rebbe estava fazendo o Fabrengen dele de Purim tradicional no 770, e ele, então, já tinha falado o Mamar, o Fabrengen demorava bastante horas, o Fabrengen do Purim era longo, e o Rebbe parou, fez uma cara séria, ele segurou a toalha, que era o sinal que o Rebbe fazia, ele segurava a toalha na hora de falar o Mamar, e os Hassidim falavam que isso era, de certa forma, para que segurasse alguma coisa material, para que a alma não partisse. E nesse momento, antes de falar o Mamar, o Rebbe começou a contar a seguinte coisa. O Rebbe falou que em 1917 foi o ano que teve a queda do Czar na Rússia, e aí foram fazer as primeiras eleições. E até aquele momento, os judeus na Rússia não tinham direitos, mas agora, pela primeira vez, um judeu ia poder votar. Então tinha um Hassid, que ele foi para o Rebbe, e o Rebbe falou para ele que ele deveria votar. Ele falou em quem deveria votar e tudo. Mas já que foi o Rebbe que mandou o Hassid votar, então ele de manhã ele foi para o mikve, ele rezou com kavone, colocou capota, gartel, estava numa missão do Rebbe para ir votar. Né? Só que ele não entendia nada dessas coisas de voto, não voto. E o Rebbe contou isso no Fabrengen, em Purim, que esse Hassid chegou lá, todo perdido, diante das urnas, mas ele só sabia para quem ele ia votar. E nisso, quando ele votou, ele está saindo ali, mas ele em volta, naquela época tinha esse negócio ainda, hoje em dia no Brasil também tem aquela proibição que você não pode fazer muita propaganda, oi? Boca de urna. Não só boca de urna, ficar fazendo propaganda, boca de urna, ficar tentando influenciar os votos das pessoas ao lado da cabine eleitoral, né, mas lá na Rússia o pessoal estava querendo fazer propaganda, né, eleitoral bem próximo do lugar de votação, e os caras estavam cantando como se fosse já cantando vitória antes da hora, né? E o pessoal das antigas, eu me lembro do meu avô sempre falava isso. Meu avô falava urra, peão, ele era gaúcho, falava urra, urra, né? Então, ele escutou os caras gritando urra, urra lá na Rússia. Tipo que era um grito de vitória, urra, né? Só que urra, ele não sabia, esse Hassid só falava Yiddish, ele não falava russo, não entendia, ele era muito elevado. Ele começou a escutar eles, urra, urra, urra. Ele falou, ele achou que eles estavam falando na verdade em hebraico, ele entendeu? Hurá, ele é mau. Então os caras estavam com a bandeira e tudo, tentando influenciar para votar para um, e gritando urra, urra, tipo, já vencemos. Ele entendeu, hurá, esse é mau, esse não vota, esse não. Hurá, assim que ele entendeu. E ele voltou falando hurá, hurá, aquele lá é mau, aquele não é para votar. E assim o Rebbe contou uma historinha, que no começo todo mundo pensou que era uma historinha para ser uma piada de Purim, né? Como o Hassid, ele estava todo perdido nas eleições. Mas aí o Rebbe começou a falar, hurá, ele é mau, começou a repetir. E aí mandou todo mundo, e todo mundo começou a repetir junto com ele. E falou várias vezes, hurá, ele é mau. E depois o Rebbe falou um segundo mamar, que é uma coisa que o Rebbe não fazia, no Fabrengen, falou 2 mamarim. E falou hurá de volta, ficou falando hurá, ele é mau. E depois se descobriu que nesse Fabrengen, durante o Fabrengen de Purim, o que aconteceu? Tinha o Stalin, Mark Shemor, que era um tremendo de um rachá, e tinha matado milhões de russos, judeus e não judeus, e perseguiu os judeus. Ele estava fazendo um plano naquele momento, que ele tinha judeus no começo em volta, que era parte daqueles que começaram
o Partido Comunista. Mas ele acabou já matando toda a ala judaica do Partido Comunista. E assim ele foi matando todo mundo também que ajudava ele no começo, perseguindo. E ele chegou no momento que ele queria fazer um plano contra o povo judeu. Qual que era? Ele ia fazer literalmente como se fosse que eles encontraram a KGB, encontrou que os médicos judeus estão querendo envenenar os russos. Ele fez todo um planinho ali. Ele encontrou 9 médicos judeus para ser os bodes expiatórios. E aí, nesse plano, o objetivo era pegar todos os judeus e jogar para uma região autônoma que estava lá para Bijoverdan, uma coisa assim, é o nome do lugar, que ficava lá no fim do mundo, quase no final da Rússia, quase com o Japão e Coreia. É ali que ele ia jogar todos os milhões de judeus da União Soviética. Esse era o plano do Stalin. Né, deixar eles morrendo de fome lá no fim do mundo. E nisso o Rebbe falou, hurrá, hurrá, hurrá. E naquela noite, naquele Farbrengen, o Stalin morreu. Na verdade, ele foi anunciado, depois quem pesquisa a história vai ver que os médicos encontraram ele caído, desacordado, morto, mas o Stalin era tão poderoso, tanto tempo no poder, que eles demoraram vários dias para anunciar a morte dele, mas eles falam que ele caiu inconsciente naquela noite lá de Purim, durante o Farbrengen do Rebbe. Então você vê que no Purim o Rebbe matou o Stalin, encontrou a oportunidade para que realmente o Purim é o dia que se decide o mundo todo. E não só em coisas gerais, também em particular, uma outra história do Rebbe, como na verdade o tempo curtamente continua essa ideia de Purim, mas uma outra historinha curta, que durante o Farbrengen de 1956, 3 anos mais tarde, no meio de um Farbrengen famoso, o Rebbe estava falando sobre vários tipos de Yetzer Hará, e ele falou do Yetzer Hora, da riqueza, que na riqueza também tem Yetzer Hará. E aí no meio do Farbrengen o Rebbe falou, quem quer ser rico? Quem quer ser rico, levanta a mão. O Rebbe tinha acabado de falar do Yetzer Hará, da riqueza, e só 6 pessoas levantaram a mão de todo o serviço que estava lotado, né? E aí o Rebbe falou, era um momento, Purim, Farbrengen de Purim é um momento, Eiteratzon, um momento especial que os portões se abrem, e aqueles 6 que levantaram, pegaram. E realmente todos os 6 que levantaram ficaram muito, muito ricos, são famosos. Entre eles, um deles é o Popak, né? Shmuley Popak, ele conta que depois do Farbrengen do Rebbe, ele foi um dos 6 que teve coragem, porque o Rebbe está falando do Yetzer Hará, da riqueza. Então muita gente ficou assim, sou racídico, né? Não vou ter coragem, né? De uma coisa. Mas aí ele levantou. E aí depois do Farbrengen, ele entrou em Hiduto com o Rebbe, ele não tinha um centavo, esse cara. E ele queria comprar uma casa para ele morar, o Rebbe falou para ele o seguinte, logo depois do Farbrengen, né, ele entrou em Hiduto, o Rebbe falou, para você comprar apartamento, você não precisa ter dinheiro. Dá para entrar em empréstimos e coisas, o Rebbe falou, compra 2, já compra 2. Compra 2 direto. E assim ele comprou 2 apartamentos, tudo com empréstimos e né, garantias no banco, sem ter um centavo, o cara não tinha nada. E aí ele começou alugando e tal, depois ele montou um império. Hoje em dia, várias gerações da família, ele tem apartamentos e casas e prédios e tudo, ele ficou realmente multimilionário, mas tudo isso porque ele levantou a mão e pegou a brachá de Purim, para a gente aprender, não perder a oportunidade. Está chegando o Purim, amanhã a gente continua mais entender um pouquinho o que é essa força de Purim. Vamos continuar nos próximos dias, que já está na hora. Vamos fazer o Ayom Yom. Ayom Yom de hoje, dia 12 de Adar 2, o começo das parashá de Korbanot que a gente leu, a parashá de Korbanot Hi, a gente leu isso em Vaikra, esse Shabbat que passou. Adam que akriv mikem korban lashem, um homem que sacrificar dentre vocês um korban para Deus. Mas na gramática hebraica, tzarich hayah liot katuv, Adam mikem, um homem dentre de vocês que akriv. E não Adam, um homem que akriv, que vai sacrificar mikem, de vocês, korban lashem. Tá? Parece que o sacrifício é dentre os homens, né? Ou seja, o Alter Rebbe explica sobre isso, Adam que akriv, o homem que sacrificar, que deixe Adam itkarev lashem itbarach, que para que o homem se aproxime de Deus, que korban, o sacrifício vem da palavra itkarev, né, akriv, para ficar próximo de Deus, arizem mikem, isso tem que ser de vocês mesmo, korban lashem. Do homem tem que vir o sacrifício. Mikem atzmechem tzarich liot korban, que realmente de nós tem que ser o sacrifício, tem que ser um sacrifício, entre as não sacrifício humano, que o ser humano vai ser sacrificado, mas que a gente tem que realmente ter um esforço humano, tem que sacrificar da nossa parte. A gente tem que fazer um pequeno sacrifício nosso. Que pequeno sacrifício é esse? Etabema pratit
é o animal particular de cada um. Que significa Teyetzerará, o lado negativo, Shenikra Nefesh Abamid, que é chamado de alma animal. Nossa alma animal, ela que deve ser sacrificada, e assim que a gente se aproxima de Hashem.